Saudações a todos, nossos votos de muita paz, sejam todos muito bem-vindos. E como em todas as sextas-feiras, estudamos alguns apontamentos da obsessão nos seus mais variados graus e matizes, e para hoje traremos o tema consciência ferida, que é uma comunicação psicofônica, não foi através da psicografia, foi através da psicofonia do Chico Xavier, quando ele participava de sessões de desobsessão e eram gravadas as manifestações e depois o Arnaldo Rocha compôs 2 livros com essas mensagens psicofônicas. E uma delas, no livro Instruções Psicofônicas, através do Chico, esse espírito se manifesta pela psicofonia. Então, ele coloca aqui, antes de começarmos, na noite de 23 de setembro de 1954, recebemos pela segunda vez a presença de Maria da Glória, uma entidade sofredora que se devota agora à nossa casa, regressando ao nosso círculo de orações, com a palavra falada, trouxe-nos nesta noite a sua história comovente que passamos a transcrever. Meus amigos, Deus nos ampare. Depois de minha primeira visita, eis que torno a vossa casa. A que casa ela se refere? Ao grupo da prece, onde se reuniam, né? O Chico Xavier, o Arnaldo Rocha e outros médiuns, semanalmente para uma sessão de desobsessão. Então, depois de minha primeira visita, eis que torno a vossa casa, que funcionou para mim como um ninho de socorro e um tribunal de justiça. Mulher padecente, trazia enlaçado a mim, qual se fora erva sufocante sobre árvore ferida, o espírito revoltado de meu próprio filho, cuja reencarnação impedi num processo de aborto, no qual, por minha vez, perdi a existência. Então, vamos ver o que ela vai nos relatar sobre essa situação delicada, em que ela, por alguma razão, cometeu um aborto, né? Mas o filho, o espírito reencarnante, que seria um filho, ficou muito revoltado, né? E ela acaba perdendo a existência. Então, vamos ver o que ela nos traz. Leviana e surda ao dever, adquiri compromissos com a maternidade, detestando-a. Então, ela está nos narrando que, por ser muito leviana, né, inconsequente, ela acaba ali vendo na maternidade algo que lhe tiraria ali daquilo que realmente lhe interessava na encarnação. Então, a maternidade ela detestava, ela mesma disse isso. E por odiar o rebento que me palpitava no seio, procurei destruí-lo, usando venenosa beberagem que igualmente me furtou a vida corpórea. Entretanto, se supunha que a morte fosse um ponto final à minha tragédia íntima, estava profundamente enganada, porque da poça de sangue a que se me reduziram os despojos, levantou-se diante de mim uma sombra acusadora. A princípio desta nuvem amorfa, quer dizer, sem forma, nascia o choro incessante de uma criança recém-nata, tentando emudecer aqueles vagidos angustiosos. Inutilmente rezei, usando orações decoradas na infância. A nuvem, porém, jazia algemada ao meu próprio peito, através de laços cuja consistência ainda hoje não posso definir. Abandonei amedrontada o meu aposento de mulher solteira
e, esquecendo o culto do prazer a que me dedicara, procurei fugir como se eu pudesse escapar de mim mesma. Perdi a ideia de rumo. Esqueci o calendário. De minha memória desapareceu a noção de tempo. Guardava a consciência de que a nuvem e eu corríamos sem cessar. Houve, contudo, um momento em que a sombra se converteu na forma de um homem que me perseguia amaldiçoando. Desnaturada, assassina, assassina. Anelei assim, depois da morte, a vinda de outra morte que me afundasse no esquecimento. Então, passou a ser um sofrimento tão grande a perseguição, e agora a criança recém-nascida, ela se figurava um adulto, né? Esse homem que dizia para ela que era o espírito, né? Desnaturada, assassina, assassina. Sentindo sede, debruçava-me no charco. Torturada de fome, atirava-me aos detritos dos animais mortos do campo. Ah, como será possível alguém adivinhar na terra, enquanto a bênção do corpo físico é uma graça para o espírito que opera entre os homens, o tormento da consciência que edificou em si mesma, o inferno que a envolve, né? Então, que bênção que é o esquecimento, né? Mas não há como fugirmos à nossa consciência. Minha existência passou a ser um suplício constante, terrível, inominável. Chegou, todavia, a noite em que, à maneira de náufrago fatigado, vim dar à praia de vosso templo. Mãos amigas apartaram-me da sombra agressiva a que me prendia agoniada. Então, é muito comum, quando o espírito adentra a casa, uma casa séria espírita, né? O obsessor é afastado para que o espírito ou o encarnado, adentrando aquele ambiente, possa refazer-se. É claro que ele pode, em seguida, ligar-se novamente a esse espírito, porque é o seu livre-arbítrio, a condução do seu pensamento, a forma como ele conduz as suas vontades, seus pensamentos, o desejo da reparação, tudo depende de cada um, né? Então, pode, evidentemente, atrair quase que de imediato novamente o espírito, né? Que, no caso, persegue. O alívio surgiu por fim, ela relata, né? Porque o espírito foi afastado. Entretanto, de alma conturbada, roguei esclarecimento para o meu desvario, embora conhecendo a minha culpa de pecadora penitente. Recebi de imediato a resposta: um de vossos amigos, e aqui ela refere-se, tem uma nota, refere-se à entidade, a um dos benfeitores espirituais que nos assistem às tarefas, né? Então, um de vossos amigos, justamente aquele que me acompanha aqui nesta noite com fins educativos, submeteu-me a longa intervenção magnética e fazendo com que minhas reminiscências recuassem no tempo, vi-me no rio, menina mal nascida, amparada por nobre mulher. Então, ela recebeu uma ajuda, em que fizeram com ela, né, uma volta ao passado. E ela se vê ali no rio, né, mal nascida, então em condições precárias, né, e uma nobre mulher a amparava. Vamos ver. Para ser mais explícita, devo adiantar que essa criatura era a Dona Mariana Carlota, a Condessa de Belmonte, aia do imperador Dom Pedro II, ainda criança.
Fui conduzida ao leito de pálida menina enferma que morria pouco a pouco. Essa menina era a princesa Dona Paula, que se afeiçoou a mim com natural carinho. Mas, por morte dela, eu ficava aos 13 anos novamente desamparada, né? Então, ela a menina, a princesa morre aos 13 anos e novamente esse espírito, né, que está nos narrando a sua história, se vê desamparada, né? No entanto, benfeitores do palácio estenderam-me braços generosos e fui mantida em São Cristóvão, na posição de criado humilde. Aos 20 anos de idade, desposei um artesão da casa real. Miguel era o nome de meu marido. Duas filhas vieram ao nosso encontro. A tentação dos prazeres carnais, porém, fascinava-me o espírito inferior. Foi assim que aceitei a proposta indigna de um homem que me arrancou do lar para a delituosa aventura. Na tela de minhas recordações, surgiu então a noite do dia 4 de setembro de 1843, noite festiva que consagrou o casamento daquele que era o imperador do Brasil. Mulher moça, esposa e mãe, olvidei minhas obrigações e fui à procura de quem passara a ser o adversário de minha felicidade, a fim de receber-lhe a compaixão, aliás, a fim de receber-lhe a companhia na rua direita, junto ao Arco do Triunfo, com o qual se comemorava a grande cerimônia. Então, ela totalmente leviana, né? Acaba se ligando a esse moço e vai em busca da sua companhia. O Rio, nesta data, acolhia a nova imperatriz dos brasileiros. É necessário me detenha nesses fatos, esclarece o benfeitor que me auxilia, para marcar em nossa lição que o tempo não desaparece com o passado, continuando vivo em nosso presente, como estará também vivo para nós no grande futuro. Na noite a que me reporto, fui surpreendida por meu esposo numa atitude de desconsideração aos compromissos que abraçara. Miguel não resistiu. Respondeu-me à loucura com o suicídio. Então, o marido dela não resiste ali à decepção e suicida-se. Transformou-se-me então a vida. Dificuldades sobrevieram. Enjeitei minhas filhas. Partilhei o destino do aventureiro que, em seguida, a minha reflexão me atirou ao resvaladouro das mulheres de ninguém. Entretanto, a sombra de meu companheiro suicida nunca mais se apagou de meus passos. Seguiu-me, não obstante desencarnado, agravou-me as provações e reuniu-se a mim quando me desliguei do corpo de carne num asilo de alienados mentais, depois de atribulada peregrinação pelo meretrício. Escuros tempos assomaram-me à lembrança. O caminho expiatório é um trilho de sofrimentos e reparações, e nós éramos dois condenados, respirando a escuridão de noite profunda. Uma noite imensa, povoada de gemidos, de blasfêmias, de dor, até que renasci na carne novamente, em corpo de mulher, amando-me e odiando-me ao mesmo tempo. Miguel intentara ser meu filho, contudo, arruinei-lhe os propósitos, recusando a maternidade menos feliz,
retornando nós dois deste modo às trevas de onde vínhamos. Então vamos entender mais profundamente este contexto. Ela se apresentava, né? Ela está nos dizendo que ela era uma moça leviana, inconsequente, e dá para percebermos pela irreflexão dos seus atos. O que significa sermos levianos, inconsequentes? Quando não medimos as consequências dos nossos atos, quando seguimos ali os nossos impulsos, as nossas vontades irrefreadas, sem nos preocuparmos com a consequência. Então, ela, que era casada, tinha 2 filhinhas, né? Situações que nos convidam a trilharmos num ritmo, né, num trilho de compromisso, de seriedade, né, de lealdade em relação a essa composição familiar, né, nossos votos de estarmos ali fiéis a quem está ao nosso lado. Então, tudo isso ajuda a desenvolvermos maturidade, a refrearmos muitas vezes desejos incontidos. Então, a própria encarnação vai moldando muitas vezes nosso caráter, mas ela se deixou arrastar. E como consequência, ela foi surpreendida ali pelo marido, que percebeu toda a situação, e o homem ficou muito sofrido. Podemos até perceber que foi uma grande fraqueza suicidar-se, sem dúvida nenhuma, porque o suicídio, ele não traz nenhum benefício, absolutamente, né? Tanto que estamos vendo, né? E ele não teve o impulso de tirar a vida dela. Então, ele devia não, nós percebemos que ele amava muito. Um amor, é claro, um amor aqui da terra, porque o amor nunca se transforma em ódio, né? O verdadeiro amor. Mas, ao nosso modo ainda de amar, né? Ele amava e não. E acaba se aproximando dela, né? Rogando a Deus que pudesse retornar. Vejam que sentimento que ele tinha. Ele desejava retornar como filho dela, né? Então, era um filho que viria de alguma aventura que ela vinha tendo, né? Depois que ela ficou ali viúva, né? Abandona os filhinhos e vai para o meretrício. E ele desejava vir através dela, né? Então, mas ela recusa a maternidade menos feliz, retornando nós dois deste modo às trevas de onde vínhamos. Então, vejamos aqui que situação, porque já começou um caminho expiatório ali de um ligado ao outro por esse sentimento. Então, vejam como que uma obsessão se instala, essas obsessões que traduzem sentimentos de vingança, de sentimentos feridos, até o tema consciência ferida, né? Esses sentimentos que nos mortificam podem muitas vezes transformar-se em obsessões ferrenhas, né? Como ela mesma diz, amando-me e odiando-me, porque ele amava, mas ao mesmo tempo odiava, né? Miguel intentara ser meu filho, contudo, arruinei-lhe os propósitos, recusando a maternidade menos feliz, retornando nós dois deste modo às trevas de onde vínhamos. Agora, tudo de novo a recomeçar. Um século, meus amigos, um século de um erro a outro erro. Vede o martírio da mulher que em 100 anos nada mais fez senão transviar-se por invigilância. De 1943 até o ano findo, padecimentos novos me exacerbaram a luta, até que a prece e o amor me socorreram. Venho, pois, compartilhar-vos a oração, a fim de que me renove, de modo a partir dignamente ao encontro do esposo que
que buscou reaproximar-se de mim na condição de filho, para que, de alguma forma, ensaiarmos juntos a jornada reparadora. Ela teve muita sorte, porque mesmo odiando, ele a amava. Então ele ficou aberto a possibilidades e reconciliações, coisa que nem sempre acontece. Obsessões ferrenhas se instalam por atitudes levianas, atitudes equivocadas que tomamos. Com a presente narrativa, não tenho outro intuito senão dizer-vos que a vida está continuando, que o trabalho não cessa, que o tempo não morre e que ai daqueles que caem, porque o soerguimento muitas vezes constitui fogo e fel no coração. Sou um espírito em reajuste, alguém que vos bate à porta rogando amparo. Pobre mulher que fala às outras, avisando-as quanto ao flagelo que nos aguarda cada vez que o nosso coração foge aos princípios superiores da senda de elevação. Expresso-me assim porque os homens, até certo ponto, são produto de nossa influência e domínio. Interessante a visão feminina dela, né? Que normalmente se traduz de modo a colocar todas as culpas, todas as responsabilidades no homem. E ela está dizendo, né, que os homens, até certo ponto, são produto de nossa influência e domínio, né? O processo educativo das mães, já incutindo na mente do jovenzinho que ele é livre, que ele viva, né? Que ele primeiro tenha experiências, para depois, mais tarde, unir-se a alguém, mas que venha a ter muitas experiências, né? Então, os conselhos das próprias mães, né, dizendo não confie nas mulheres. Então, quantas vezes não é a própria mulher ali que incute na mente desses meninos que se tornam jovens e depois homens, essa tendência a não ter ali uma contenção, né? Uma contenção dentro da sexualidade, porque lhe é passado que tudo lhe é permitido, né? Então, belíssima colocação. Os homens que nos partilham o leito, ela continua falando, que se nutrem do pão que amassamos, que nos absorvem os pensamentos e que nos ouvem as palavras, são nossos filhos e nossos irmãos, dependendo de nós para a vitória da justiça e do bem. Que o Senhor nos dê consciência de nosso mandato, que as companheiras presentes ali naquela sessão, aqueles tantos espíritos, tanto encarnados como desencarnados, né? Que as companheiras presentes me ajudem com as suas preces, aproveitando igualmente a experiência aflitiva da mísera irmã que, em se perdendo há tanto tempo, ainda não conseguiu recuperar-se. Que Deus nos ilumine. Maria da Glória. Belíssima lição, mostrando como uma obsessão se instala no momento de desatino, no momento em que partimos o coração de alguém que não consegue nos perdoar, e muitas vezes, mesmo que esse alguém perdoe, a nossa consciência nos culpará e desenvolvemos o sentimento de auto-obsessão, né? Então, quanta reflexão, quanto aprendizado, e que fiquemos em paz.